Em meados da década de 30, novas forças poderosas estavam em movimento. Elas estavam aumentando a participação nas tentativas de garantir que o mundo vivesse em paz e harmonia e que a terrível carnificina de 1914 a 1918 não se repetisse. A Liga das Nações ainda estava agindo. Mas os japoneses tinham saído da Liga depois da invasão da Manchúria, em 1931. A Alemanha de Hitler fez o mesmo em 1933. E agora novos desafios apresentavam-se à Liga. A Itália de Benito Mussolini era um país diferente daquele do final da Primeira Guerra. O país tinha um governo forte e, pelo menos aparentemente, a infraestrutura estava organizada como nunca havia estado. A máfia havia sido esmagada no sul e Mussolini tinha feito muitos esforços para rever a economia do país. Mas Mussolini queria que a Itália fosse uma grande potência. Ressentido porque a Itália não tivera permissão para aumentar seu império africano à custa da Alemanha no final da Primeira Guerra, Mussolini estava determinado a compensar a omissão. Ele tinha em vista a Abissínia, atual Etiópia, que a Itália tentara apoderar-se em 1893, mas sofrera uma sangrenta derrota perto da vila de Adoua. A Itália já tinha colônias vizinhas em Eritreia, na fronteira norte da Abissínia, e na Somália italiana, e o plano inicial de Mussolini era usar de aproximações amigáveis para deixar a Abissínia sob influência italiana. Assim, ele apoiou o pedido da Abissínia de se juntar à Liga das Nações, e em 1928 assinou um tratado de amizade com Haile Selassie, o imperador da Abissínia. O imperador, entretanto, queria abrir seu país para outros países além da Itália, o que não era a intenção de Mussolini. Cada vez mais, ele via a guerra como a única resposta. Em dezembro de 1934, as forças italianas provocaram um confronto com as tropas abissínias no oásis da região de Ogaden, dentro do território abissínio. A Itália exigiu uma indenização e começou a reforçar as tropas na Eritreia e na Somália italiana. O imperador Haile Selassie, em pessoa, apelou para a Liga das Nações, que não deu muita importância ao pedido, já que estava muito mais preocupada com o rearmamento germânico. Isso encorajou Mussolini ainda mais em seu plano de invasão. Tanto que, quando o ministro britânico das Relações Exteriores, Anthony Eden, temendo que a Itália pudesse deixar a Liga, visitou Roma em junho de 1935 e tentou fazer um acordo com Mussolini no qual, em troca por Ogaden, a Itália permitiria à Abissínia um porto no Mar Vermelho. Mussolini não se deixou iludir. E no início de outubro de 1935, depois do final da estação chuvosa, invadiu a Somália italiana pela Eritreia. Além das dificuldades do terreno, os abissínios mal armados tinham poucas chances contra o bem armado exército italiano. Eles enfrentaram não apenas artilharia e tanques modernos, mas uma força aérea que constantemente os atacava, usando até mesmo bombas de gás. A reação da Liga das Nações demonstrou muita fraqueza. Nem a Grã-Bretanha nem a França estavam preparadas para o desafio militar de Mussolini. Suas forças estavam muito fracas. Na verdade, eram impostas sanções econômicas, mas estas não incluíam carvão ou óleo, ambos vitais para fazer a guerra moderna. Em qualquer evento, os não-membros, como os Estados Unidos e a Alemanha, não estavam limitados por elas. As sanções, portanto, tinham pouco efeito.
Depois de 6 meses de campanha, a Abissínia estava totalmente invadida. Mussolini a proclamou como mais uma colônia italiana. Os apelos de Haile Selassie à Liga foram em vão, e ele e sua família se exilaram na Grã-Bretanha. A Liga não se empenhou seriamente nos esforços de impedir a agressão, e não foi a primeira vez. A atenção agora volta-se para a Espanha, onde uma guerra civil irrompeu em julho de 1936, apenas 2 meses depois da conquista da Abissínia por Mussolini. Em 1923, o general Primo de Rivera tinha estabelecido uma ditadura seguindo o exemplo de uma série de governos fracos. Seu governo durou 7 anos e chegou ao fim com a depressão. Em 1931, uma facção de esquerda do governo assumiu o poder. Sua primeira meta, a antiga monarquia espanhola de muitos séculos. O rei Alfonso foi exilado e criou-se uma república. As facções de esquerda e de direita do governo, agora alternadas, polarizavam a opinião pública. Em fevereiro de 1936, as eleições dos partidos de esquerda, juntos numa frente popular, superavam ligeiramente a direita, que incluía a extrema falange, fundada pelo filho de Primo de Rivera. Esta facção foi banida, provocando violência nas ruas entre a esquerda e a direita. Por outro lado, o programa de reforma da Frente Popular era modesto, mas greves e ataques terrestres não oficiais fizeram com que a direita temesse uma iminente conquista comunista. Membros do exército espanhol estavam muito preocupados e acreditavam que só uma revolta armada pudesse espantar a ameaça comunista. Isso aconteceu principalmente no Marrocos espanhol, onde durante muitos anos os soldados tinham estado em campanha contra os rifes. O general Francisco Franco, o comandante, hasteou a bandeira da revolta em 17 de julho de 1936. Guarnições do continente também se levantavam e o governo respondeu pedindo voluntários para defender a República. Revoltas militares em Madrid e Barcelona foram rapidamente controladas. Isso deixou os rebeldes nacionalistas no controle do noroeste, independentes dos encraves costeiros, e de parte do extremo sul, deixando os republicanos com a metade oriental, inclusive Madrid. Uma grande guerra civil iniciou-se com todas as horríveis atrocidades que um conflito como este acarreta. Franco ainda tinha que passar seus homens pelo Estreito de Gibraltar para o continente e pediu ajuda aos alemães. Antes do final de julho, Junkers Ju-52 de Hitler estavam aterrorizando o Marrocos espanhol. Mussolini também mandou aviões. Logo, soldados italianos e alemães estavam sendo mandados para a Espanha. Ao mesmo tempo, a Internacional Comunista, ou Comintern, em Moscou, a organização dedicada a exportar o comunismo, concordou em mandar voluntários e dinheiro para apoiar a causa republicana. A Grã-Bretanha e a França ficaram profundamente preocupadas com a possibilidade de o conflito se espalhar e se transformasse numa guerra europeia. Elas decretaram uma política de não intervenção, embora a facção de esquerda do governo francês estivesse profundamente dividida sobre o assunto. Elas aproximaram-se da Itália, da Alemanha e de Portugal, vizinho da Espanha, e conseguiram um acordo segundo o qual eles não interviriam. Uma comissão de não intervenção foi instituída e realizou sua primeira reunião em Londres no início de setembro. Hitler e Mussolini, entretanto, apesar de concordar com a não intervenção, continuaram a mandar armas e homens em números crescentes. Como resultado, a Rússia avisou que ela somente seria limitada pela não intervenção nas mesmas condições que a Alemanha e a Itália. Na Espanha, os nacionalistas, cada vez mais apoiados pela aviação alemã e pela italiana, abriram 2 frentes. No norte, eles se dispuseram a resolver os encraves na costa noroeste. Simultaneamente, o próprio Franco estava empurrando o norte em direção a Madrid. Os republicanos rapidamente construíram defesas para proteger a capital.
No final de 1936, Madrid estava cercada em 3 lados e virtualmente em estado de sítio. O governo republicano havia se retirado para Valência, e a Alemanha e a Itália reconheceram oficialmente Franco como chefe de Estado. Hitler via o conflito como um laboratório de testes de armas. Principalmente para a nova força de tanques que ele estava desenvolvendo. E para os últimos modelos da Luftwaffe, especialmente o caça Messerschmitt MS-109 e o bombardeiro de mergulho Stuka Junkers Ju-87. Mussolini, recém-saído da conquista da Abissínia, estava ansioso para mostrar a perícia militar italiana em sua busca de reconhecimento da Itália como uma potência importante. Ele mandou um grande número de soldados e mais de 700 aviões para sobrevoar com a Legião Condor da Alemanha. Imagens como estas em Madrid chocaram o mundo. E o ataque aéreo na cidade basca de Guernica, em abril de 1937, foi especialmente terrível, com 6.000 mortos. Essas operações também serviram para confirmar a crença popular de que o bombardeiro dominaria a guerra futura. O interesse de Stalin na Espanha era mais obscuro. Enquanto era do interesse da Internacional Comunista dar apoio ativo à facção esquerda do governo, Stalin estava mais preocupado com o crescimento do fascismo na Itália e do nazismo na Alemanha. Ele estava contando com as democracias ocidentais para ajudar a contê-los e não queria ofendê-los muito. Até certo ponto, ele via a Guerra Civil Espanhola como um meio de manter a Alemanha e a Itália ocupadas, enquanto ele continuava a construir e a melhorar suas próprias forças armadas. Ainda assim, os russos dispunham de cerca de 700 tanques e 1.500 aviões. O outro elemento estrangeiro, no lado republicano, eram as brigadas internacionais. Enquanto seus governos estavam determinados a afastarem-se da guerra, muitos esquerdistas norte-americanos, britânicos, franceses e outros, inclusive alemães, se prontificaram a entrar na Espanha, geralmente mandados sob os auspícios dos partidos comunistas. As brigadas internacionais desempenharam um papel importante na luta perto de Madrid, com muitos deles perdendo a vida. Os voluntários estrangeiros, inclusive uma brigada irlandesa católica romana, também lutaram pelos nacionalistas, mas seus números não eram tão grandes. Conforme a guerra progredia, a área mantida pelos republicanos diminuía cada vez mais. Seus soldados lutavam com grande bravura e dedicação, mas seu sistema geral de comando e controle não era tão eficiente quanto o dos nacionalistas. Alguns membros do exército espanhol ainda permaneceram leais ao governo. Como consequência, quando o exército entrava numa batalha campal e os republicanos faziam um ataque, a ação raramente era bem sucedida. Eles eram melhores na defesa e, por esta razão, a guerra se arrastou por tanto tempo. Isso aconteceu principalmente na luta perto de Madrid, cuja defesa tornou-se o símbolo da luta da esquerda contra as forças da direita. As diferenças políticas dentro do campo republicano também não ajudavam. Enquanto comunistas e socialistas desejavam uma derrota estritamente militar da revolta, os anarquistas e os sindicalistas viam a guerra em termos de uma revolução de massa pelo proletariado. Os discursos de Dolores Ibárruri, La Passionaria, podem ter servido para inspirar aqueles que defendiam Madrid e outros lugares. Mas as rachaduras na aliança tornaram-se tão largas que em maio de 1937 começou em Barcelona a luta entre anarquistas e comunistas. Isso em nada ajudou a causa republicana.
Outro fato importante foi que os nacionalistas estavam cada vez mais bem abastecidos que seus oponentes. O Comitê de Não Intervenção tentou bloquear o litoral espanhol, com as marinhas italiana e alemã cobrindo a costa leste, a britânica a sul e a britânica e a francesa a norte. Essa operação não foi eficiente, principalmente porque os nacionalistas eram capazes de passar suprimentos através de um Portugal solidário e porque o bloqueio não se aplicava aos aviões. Além disso, desde o final de novembro de 1937, Franco estava forte o bastante para impor seu próprio bloqueio marítimo. No final de 1938, os republicanos estavam cercados em duas áreas, uma pequena, no extremo nordeste, baseada em Barcelona, e outra indo em direção leste para a costa, partindo de Madrid, que continuava a resistir. Nesta época, os contingentes estrangeiros, inclusive as brigadas internacionais, haviam deixado a Espanha sob uma conspiração armada pelo Comitê de Não Intervenção. Cada vez mais nações reconheciam o governo de Franco conforme suas forças se aproximavam para a ofensiva final contra Madrid. Um número crescente de refugiados fugia para o norte em direção à França. E em fevereiro de 1939, o governo republicano também cruzou os Pirineus. No final de março, com seus defensores exaustos, depois de quase 3 anos de luta, Madrid finalmente rendeu-se a Franco. Um mês depois, ele declarou o final da Guerra Civil. As sequelas da Guerra Civil na Espanha levariam muito tempo para cicatrizar. Mais imediatamente, o fracasso francês e o britânico em fazer uma ação mais positiva para parar o envolvimento externo apenas serviu para fazer Hitler e Mussolini mais fortes e deixar Stalin desconfiado da vontade da França e da Grã-Bretanha de combater o fascismo e o nazismo. A Liga das Nações teve pequena participação na Guerra Civil Espanhola, mas estava diretamente envolvida em outra crise simultânea no Extremo Oriente. O Japão não ambiciona o território da Manchúria, nem tem qualquer intenção de entrar em guerra com a China. Apesar desta garantia, os japoneses tomaram a Manchúria e agora tinham projetos para a China. No meio da década de 30, a China estava sob a pressão de uma guerra civil. Sua origem estava na década de 20, quando um oficial do exército chinês, Chiang Kai-shek, começou um movimento para tirar a China da anarquia dos senhores de guerra, que crescia constantemente desde que a China tornara-se uma república em 1911, sob o comando de Sun Yat-sen, visto aqui. Ele morreu em 1925, deixando um vácuo no poder. E Chiang Kai-shek se aliou aos russos, que sustentavam o Partido Comunista Chinês. Em 1926, ele começou a avançar do sul da China em direção a Xangai, o principal porto, chamado de Porto do Acordo, com suas grandes comunidades ocidentais, as quais Chiang Kai-shek queria evitar. O Ocidente rapidamente mandou reforços para suas pequenas guarnições em Xangai. Ao chegar à cidade, as fissuras começaram a aparecer no governo de Chiang, o Kuomintang, e ele voltou-se contra os comunistas. Isso serviu para agravar os conflitos dentro da China. Os japoneses agora invadiam a Manchúria, em parte porque eles sentiram que Chiang era uma ameaça a seus acampamentos lá. Eles a transformaram numa colônia, rebatizaram-na como Manchukuo e colocaram Henry Puyi, último imperador da dinastia chinesa Manchu, como regente. Enquanto isso, Chiang Kai-shek, agora apoiado em interesses comerciais na China, continuava sua batalha com os comunistas. Eles agora eram liderados por Mao Tse-tung, mas Chiang foi tão bem sucedido que em outubro de 1934, com seus números drasticamente reduzidos devido à pressão de Chiang, os comunistas começaram uma jornada épica, mais tarde chamada de A Longa Marcha. Esta jornada os levou a quase 8.000 quilômetros para o oeste e depois para o norte, na segurança da província de Shanxi, no noroeste do país. Aqui eles estabeleceram um paraíso seguro, mas ainda continuavam determinados a prosseguir com a luta. O
governo japonês, cada vez mais sob a influência de oficiais do exército nacionalista, tornou-se mais vigoroso em sua política com a China. O comunismo russo e chinês incitou o Japão a assinar o Pacto Anti-Comintern com a Alemanha de Hitler em novembro de 1936, com a Itália aderindo um ano depois. A tensão na China aumentou e em julho de 1937 houve um confronto entre soldados japoneses que acompanhavam a missão diplomática em Pequim e forças chinesas. Membros do exército japonês, Kwantung, cruzaram de Manchukuo para o norte da China e uma grande guerra começou. Os chineses foram inteiramente pegos de surpresa, mas quando superaram o choque inicial, lutaram ferozmente. Mais soldados vindos do Japão continental desembarcaram nos portos chineses e no final do ano, grande parte do norte da China e da região costeira estava sob controle japonês. A impiedade que os japoneses usaram para tomar cidades como Xangai e especialmente Nanquim, cujos habitantes sofreram 6 semanas de atrocidades indescritíveis depois de sua queda, chocaram o mundo. Assim como na Guerra Civil Espanhola, foi o bombardeamento japonês destas cidades que causou maior impacto no mundo exterior. Especialmente Nanquim, sede do governo de Xi'an, e Xangai sofreram sérios danos e muitas perdas civis. A batalha por Xangai foi particularmente sangrenta. Isso porque Chiang acreditava que quanto mais resistisse, mais seria provável que as democracias ocidentais presentes na região lhe dessem uma ajuda ativa. Mas enquanto as cenas de carnificina tocavam os sentimentos ocidentais, Chiang se desapontava e Xangai finalmente caía em novembro de 1937. Ninguém sabe quantos chineses morreram durante o cerco de 3 meses. Nem mesmo os ataques japoneses aos navios de guerra britânicos e norte-americanos fizeram com que o Ocidente agisse. O ataque mais famoso foi o afundamento da canhoneira norte-americana Panay em 12 de dezembro de 1937. O presidente Roosevelt, irado principalmente pelas 50 vítimas, inclusive 2 mortos, propôs um bloqueio naval ao Japão, mas a Grã-Bretanha temia que isso pudesse levar à guerra. Os japoneses, entretanto, desculparam-se. Assim, Chiang Kai-shek foi deixado sozinho para lutar, embora tenha assinado um pacto de não agressão com a Rússia, que levou os comunistas de Mao Tse-tung para o lado dele. Mesmo assim, os japoneses continuaram seu implacável caminho. No outono de 1938, eles tinham tomado Cantão e estavam pressionando os chineses sempre mais para o oeste, para o interior do país. O próprio Chiang Kai-shek foi forçado a levar a sede de seu governo para Chongqing, no interior chinês. A Grã-Bretanha e a França apenas mandaram notas de protesto para Tóquio, que foram ignoradas. Entretanto, a resistência de Chiang Kai-shek contra a agressão atraía a atenção do povo norte-americano. No final de 1938, o presidente Roosevelt fez um empréstimo de 25 milhões de dólares a Chiang para encorajá-lo a continuar a luta. O apoio russo a Chiang Kai-shek foi em grande parte passivo, mas houve um certo número de confrontos com os japoneses na fronteira norte da Manchúria, que culminaram numa batalha maior em Nonmongshan em agosto de 1939. Liderados por Jodsukhov, que ficaria bem conhecido em poucos anos, os russos obtiveram a vitória decisiva. A China lutou diante da contínua agressão japonesa e a destruição de suas cidades e vilarejos. Porém,
Com exceção de algum dinheiro norte-americano, sua situação ganhou apenas palavras de simpatia do Ocidente. A verdade é que os problemas mais próximos eram vistos como mais urgentes que o sofrimento do povo chinês. Quando Hitler assumiu o poder na Alemanha em janeiro de 1933 e começou a impor sua mão de ferro sobre o país, a visão internacional geral era de que a Alemanha já tinha sido bastante castigada. Ignorando a impiedade com que Hitler estava erradicando toda a oposição à sua política, os observadores estrangeiros estavam especialmente impressionados com a maneira pela qual Hitler estava organizando o povo alemão no trabalho e transformando a economia. Entre os grandes projetos de construção que ele estava executando, havia uma rede de superautoestradas, as Autobahns. Hitler, entretanto, permanecia determinado não só no objetivo de reparar o que ele via como injustiças infligidas à Alemanha pelo Acordo de Paz de 1919, mas também para a política de fornecer ao povo alemão a Lebensraum, ou espaço vital, o que significava expandir as fronteiras da Alemanha de 1919. O primeiro indício foi a saída da Alemanha da Liga das Nações em outubro de 1933, em protesto por não ter tido permissão de montar forças armadas equivalentes às de seus vizinhos, especialmente as da França. Hitler agora embarcava numa expansão secreta do poderio militar, que incluía a criação de uma força aérea, a Luftwaffe. Isso logo seria revelado ao mundo todo. Hitler via como imperativo construir armamentos suficientes para desafiar a Polônia no corredor que separava a Prússia Oriental do resto da Alemanha. Nesse ínterim, ele olhava para o sul, para seu país de origem, a Áustria, cujo povo também falava a língua alemã. O chanceler Engelbert Dollfuss tinha, devido às constantes ameaças, tanto da direita como da esquerda, governado o país sem um parlamento desde 1932. No início de 1934, uma crescente inquietação culminou numa revolta dos trabalhadores de Viena. Dollfuss a dominou com grande severidade, usando o exército. Isso serviu para aumentar sua impopularidade e Hitler tentou dar um golpe. Embora os nazistas austríacos tenham assassinado Dollfuss, eles fracassaram, com o exército austríaco mais uma vez recuperando o controle. Além disso, Mussolini demonstrou sua oposição ao golpe enviando tropas para Brenner Pass, na fronteira alpina da Itália com a Áustria. Consequentemente, Hitler foi forçado a desistir. No entanto, ele foi encorajado pelos resultados de um plebiscito financiado pela Liga das Nações que aconteceu em janeiro de 1935 em Saarland, cidade rica em carvão. Situada na fronteira francesa e cobiçada pela França, Saarland estava sob o controle da Liga desde 1919. Agora a população votara maciçamente pelo retorno ao controle alemão, e um deleitado Hitler mandou suas forças para saudar o retorno de Saarland ao domínio alemão. Esta foi a primeira de várias aquisições territoriais executadas por Hitler nos poucos anos seguintes.
Ao mesmo tempo, Hitler tornou público o rearmamento da Alemanha. O exército estava duplicado em força, com o serviço militar obrigatório sendo reintroduzido. O destaque era a criação de 3 divisões Panzer, os frutos de muita reflexão e estudo, além da experimentação na Rússia durante os anos Weimar. O mais sensacional, embora se suspeitasse durante muitos meses, foi a descoberta da Luftwaffe. Pelo menos em quantidade, ela parecia competir com as forças aéreas britânica e francesa, embora Hitler blefasse para inicialmente fazê-la parecer maior do que realmente era. A Grã-Bretanha não estava muito preocupada com o aumento da força do exército alemão, mas estava preocupada com a Luftwaffe, que poderia ameaçá-la diretamente. A França, com a linha Maginot ainda em construção, tinha uma visão oposta. A França estava mais irada com o acordo naval anglo-germânico de junho de 1935, segundo o qual a Alemanha concordava em restringir sua frota de superfície a 1/3 da pertencente à Marinha Real, com equivalência em submarinos. Enquanto isso, mostrava claramente a aceitação britânica de que o Tratado de Versailles estava acabado, o que convinha ao governo britânico, que temia uma outra corrida naval como a de antes de 1914. A falta de preocupação em relação aos submarinos refletiu-se na crença da Marinha Real de que o desenvolvimento do sonar e da carga de profundidade significava que o submarino não seria mais a mesma ameaça como no período de 1914 a 1918. Uma opinião que causaria arrependimento em poucos anos. O rearmamento alemão, entretanto, levou a Grã-Bretanha e a França a fazer o mesmo. Isso marcou o fim das tentativas do mundo de garantir a paz através do desarmamento. Mesmo assim, o rearmamento foi hesitante no início. A Grã-Bretanha concentrou-se em expandir sua força aérea com ênfase nos bombardeiros, pois acreditava que esta arma seria decisiva numa guerra futura. A Rússia também foi outra nação que estava muito bem preparada como parte da política de Stalin de ter forças armadas fortes para proteger o Estado comunista contra a ameaça externa. Em 1935, ela tinha forças blindadas impressionantes e uma grande força aérea. Entretanto, Stalin desenvolvera a paranoia de que sua própria posição pessoal estava sendo ameaçada. Assim, ele começou a eliminar aqueles que ele acreditava serem capazes de derrubá-lo. Homens como Grigory Zinoviev e Lev Kamenev, há muito tempo participantes do círculo de amizades de Stalin, foram acusados de fazer parte de uma conspiração internacional liderada pelo exilado Leon Trotsky e condenados à morte. Outros, como Mikhail Tukhachevsky, chefe do Estado-Maior do Exército, também foram eliminados, assim como muitos comandantes militares. Logo, os expurgos espalharam-se por todos os cantos da sociedade russa. O medo fez com que o povo reverenciasse Stalin quase como um deus, o que ficou conhecido como culto à personalidade. De volta à Europa Ocidental, Hitler fez seu movimento seguinte em março de 1936. Tirando vantagem da preocupação da Grã-Bretanha e da França com a Abissínia, ele mobilizou alguns de seus soldados e os mandou para a desmilitarizada região do Reno. Isso, mais uma vez, foi em oposição direta ao Tratado de Versailles e envolveu muito blefe. Como as forças armadas alemãs estavam em meio à agitação da rápida expansão e de maneira nenhuma prontas para a guerra, a Grã-Bretanha e a França escolheram ficar contra Hitler neste movimento. Quando ele ocorreu, a Grã-Bretanha não fez nada, enquanto a França simplesmente dispôs algumas tropas na fronteira alemã, mas as retirou antes que corresse o risco de guerra.
Hitler agora ordenara a construção de defesas na fronteira francesa, semelhantes à linha Maginot. E assim, o Muro Ocidental, ou linha Siegfried, estava criado. Além disso, ele consolidou sua posição assinando um pacto com Mussolini no eixo Berlim-Roma em 1º de novembro de 1936. Hitler continuava a surpreender. Em 1936 foi a vez de Berlim sediar os Jogos Olímpicos, e ele se aproveitou desse fato para fazer grande propaganda para divulgar o socialismo nacional e o ideal ariano. Isso foi decidido nas reuniões do partido em Nuremberg, no sul da Alemanha, que aconteciam anualmente em setembro. Milhões desfilaram para demonstrar o controle de massas na disciplina nazista. Sob todo este brilho, outro fato sinistro começava a acontecer. Hitler nunca abandonou seu ódio por judeus e sua crença de que eles estavam em grande parte por trás do golpe traiçoeiro de 1918. No início de abril de 1933, ele instituiu um boicote às lojas judias e proibiu os judeus de manterem escritórios públicos. 2 anos mais tarde, através das leis de Nuremberg, eles foram privados da cidadania plena e proibidos de se casar com arianos. A propaganda contra eles tornou-se cada vez mais agressiva e os judeus foram proibidos de exercer profissões que envolviam medicina e direito. Um número crescente de judeus foi levado a campos de concentração e condenado a trabalhos forçados. Muitos fugiram da Alemanha, entre eles Albert Einstein, um grande matemático e físico que se estabeleceu na América. O clímax aconteceu em novembro de 1938, data que ficou conhecida como a Noite de Cristal. Como resultado do assassinato de um diplomata alemão em Paris por um judeu polonês, houve um saque oficialmente sancionado às lojas de judeus, queima de sinagogas e até mesmo assassinatos. Depois disso, os judeus foram obrigados a usar uma estrela amarela e, com frequência, tinham suas propriedades tomadas à força. O protesto de outros países foi moderado, em parte por causa da tradicional desconfiança dos judeus, da qual todo país europeu tinha sido culpado, mas também por causa do medo das democracias ocidentais de provocar Hitler para uma guerra. Hitler também colocou sua marca nas artes. Isso incluía a queima pública de livros não apreciados pelo regime. Com exceção do apoio ativo dado a Franco na Guerra Civil Espanhola, Hitler não fez nenhum movimento externo durante 2 anos depois da entrada no Reno. Ele queria preparar suas forças armadas antes de entrar em novas aventuras. Em 1938, Hitler considerou-as fortes o suficiente para que, mais uma vez, se voltasse para a Áustria. Kurt von Schuschnigg governava a Áustria desde o fracassado golpe nazista de 1934. Ele estava, assim como Dollfuss, antes dele, determinado a manter seu país longe das garras de Hitler. Em fevereiro de 1938, von Schuschnigg descobriu outra conspiração nazista interna e queixou-se com Hitler sobre isso. Hitler simplesmente o acusou de maltratar os nazistas austríacos e a tensão aumentou. Para reduzir a tensão, von Schuschnigg anunciou um plebiscito para determinar se o povo austríaco desejava permanecer independente da Alemanha.
Em 12 de maio, na véspera do plebiscito, quando estavam sendo feitos os últimos preparativos, Hitler, temendo que o resultado não fosse a seu favor, agiu. Ele mandou soldados cruzarem a fronteira. Eles avançaram para Viena. A completa surpresa e as boas-vindas dadas pelos simpatizantes nazistas fez com que fosse uma invasão sem sangue. No mesmo dia, Hitler pôde anunciar a Anschluss, ou união entre a Áustria e a Alemanha. E outra vez as democracias ocidentais ficaram em silêncio, pensando se esta união entre países vizinhos, falando a mesma língua, era natural. Mas uma vez Hitler escapou. Rapidamente ele moveu-se para tomar sua próxima presa, Sudetenland, a mais ocidental das províncias da Tchecoslováquia, que continha uma considerável minoria alemã. Hitler encorajou os nazistas nativos a exigir autonomia plena e depois ameaçou o governo tcheco com um poderio militar, se recusasse a cumprir as ordens. Os tchecos não queriam ser intimidados e estavam determinados a resistir às determinações de Hitler. Isso foi principalmente porque as forças armadas tchecas eram grandes. Então, uma mobilização geral foi feita e soldados foram colocados nas fronteiras com a Alemanha. Hitler, impressionado, fez uma pausa. Mas a tensão permaneceu alta durante o verão de 1938. No início de setembro, temendo que a guerra se tornasse iminente, o primeiro-ministro britânico Neville Chamberlain voou para a Alemanha para encontrar Hitler. Ele encontrou o líder alemão em Bad Godesburg, no Reno. Hitler lhe garantiu que se pudesse ter Sudetenland, não faria outras reivindicações territoriais na Europa. Chamberlain levou este fato ao governo francês e o persuadiu a aceitar a garantia de Hitler. Mesmo assim, ambos os países tomaram medidas de precaução, embora elas consistissem em fazer pouco mais do que cavar abrigos antiaéreos em parques públicos e colocar baterias antiaéreas em Londres e Paris. Chamberlain então voltou à Alemanha. Em 29 de setembro, em Munique, e com Mussolini como mediador, a Grã-Bretanha, a França, a Alemanha e a Itália assinaram um acordo em que Hitler podia ter Sudetenland, em troca de uma declaração formal de que não tinha mais ambições territoriais. Os tchecos não foram consultados. Em 1º de outubro, soldados alemães entraram em Sudetenland, em mais uma vitória sem sangue. Chamberlain, por outro lado, voltou para Londres para declarar que os britânicos viam o acordo assinado na última noite e o acordo naval anglo-germânico como símbolo do desejo dos dois povos de nunca entrarem em guerra um contra o outro novamente. Sob os gritos da multidão reunida, ele brandia o acordo. Hitler, também entusiasmado com o sucesso, imediatamente voltou-se para o leste, para a Polônia, o principal espinho em sua carne. Ele exigiu o porto de Danzig, agora Gdansk, na cabeceira do corredor polonês, e ligações deste para a Prússia Oriental. Os poloneses recusaram-se a colaborar. Hitler foi, de qualquer modo, dissuadido pelas grandes forças armadas polonesas sob o comando do marechal Edvard Smigel-Hits. Ele então voltou às costas da Tchecoslováquia, cujas raças de vários idiomas vinham se tornando inquietas devido à tomada de Sudetenland. A mobilização tcheca de maio de 1938 não conseguiu impedir Hitler de alcançar seu objetivo e havia descontentamento com o governo em Praga. Como resultado, os líderes de duas províncias exigiram maior autonomia e foram saqueadas.
O líder de uma outra província, a Eslováquia, queixou-se a Hitler, mas foi forçado a aceitar que sua região se tornasse um protetorado alemão. Depois disso, foi fácil para Hitler desmembrar o resto da Tchecoslováquia. Em 15 de março de 1939, Hitler anexou formalmente a Boêmia e a Morávia. Ele declarou a Eslováquia um protetorado e deu a posse da Rutênia para a Hungria. As tropas húngaras do ditador de direita almirante Miklos Horthy imediatamente ocuparam a Rutênia, enquanto os alemães tomavam o resto da Tchecoslováquia com apenas um protesto da Grã-Bretanha. Memel, agora Klaipėda, e bem ao norte da fronteira oriental entre a Prússia e Lituânia, foi a região seguinte a ser anexada por Hitler, mais uma vez sob o pretexto de proteger uma minoria alemã. Ele o fez em março de 1939, mas a Grã-Bretanha e a França, imaginando que a conciliação havia falhado, lhe avisaram que ficariam do lado da Polônia. Mussolini tornava-se cada vez mais ciumento do sucesso de seu aliado. Em abril de 1939, mandou soldados para a Albânia, que desde meados da década de 20 estava sob influência italiana. Isso provocou o movimento do presidente Roosevelt, que agora buscava garantias tanto de Berlim como de Roma de que outros europeus não seriam atacados. Entretanto, tanto Hitler como Mussolini sabiam que a América estava limitada por suas leis de neutralidade aprovadas no meio dos anos 30, que a proibia de ajudar qualquer um dos lados. Eles, entretanto, ignoraram a petição de Roosevelt. Além disso, eles selaram sua aliança em maio de 1939, assinando o Pacto de Aço, que garantia apoio mútuo em tempos de guerra. Mussolini, conforme ficou óbvio em pouco tempo, não imaginava que Hitler estava resolvido a recorrer à guerra mais cedo ou mais tarde. Durante o verão de 1939, a Grã-Bretanha e a França haviam tentado atrair Moscou para ajudar a conter Hitler. O ponto de atrito foi a recusa da Polônia em permitir tropas russas em seu território. Repentinamente, em agosto de 1939, e para surpresa do mundo, o ministro das Relações Exteriores alemão, Joachim von Ribbentrop, foi para Moscou e assinou um pacto de não agressão com o representante russo, Vyacheslav Molotov, para que a Polônia fosse dividida entre os dois países. Isso acabava com o tradicional medo alemão de uma guerra com duas frentes, e Hitler agora podia mobilizar suas forças. Os poloneses também começaram a se preparar para a guerra. As forças alemãs aproximaram-se da fronteira polonesa seguindo um plano arquitetado no início do verão. A Luftwaffe também dispôs campos de pouso avançados. As tripulações eram instruídas sobre seus alvos iniciais na Polônia. Mas na noite de 25 de agosto, quando as forças alemãs se colocaram em suas posições, Mussolini declarou que ainda não estava pronto para a guerra. Hitler mandou uma ordem de adiamento, que chegou a algumas de suas unidades avançadas quando estas estavam prestes a cruzar a fronteira. Isso deu aos aliados ocidentais um pequeno lampejo de esperança de que a guerra ainda pudesse ser evitada. Eles voltaram-se para os italianos, que queriam ganhar tempo para fazer um acordo de paz. Entretanto, tudo foi em vão. Hitler estava resolvido. Na noite de 31 de agosto, ele convocou o embaixador polonês para uma rápida audiência. No dia seguinte, ao amanhecer, o exército alemão cruzou a fronteira polonesa.
Pela segunda vez em 25 anos, a Europa era tragada pela guerra. Ela se tornou um conflito muitas vezes maior e mais terrível que a Primeira Guerra.